Boa tarde. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Nós não temos nenhuma comunicação da secretaria e eu vou direto abrir a palavra aos acadêmicos. Acadêmico Walterzinho. Senhor presidente em exercício da Academia Nacional de Medicina, professor Antônio Ginardi, demais componentes da mesa, confrades, confreiras, nossos convidados. Eu gostaria de doar para a Biblioteca da Academia Nacional de Medicina o primeiro volume, já havia doado o segundo, mas como o primeiro estava mais raro de encontrar, só agora eu consegui o primeiro. De uma série que se chama Construtores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. O número 2 já temos, e agora também passaremos a ter o número 1. E esse tomo foi montado pelo nosso confrade Vanderlei de Souza. Continua aberta a palavra à bancada acadêmica. Não tendo mais nenhum acadêmico que deseja fazer o uso da palavra, nós vamos passar à ordem do dia. E antes da conferência da professora Maiana Zatz, a quem eu dou as boas-vindas em nome de toda a academia, eu quero convidar o acadêmico Silvano Raia para apresentar a doutora Maiana Zatz, por favor. Senhor vice-presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, é com muito prazer que apresento a professora Maiana Zatz, certamente já conhecida pela maioria dos membros dessa academia. A professora Maiana Zatz simboliza vários aspectos da evolução humana ocorrido nos últimos 100 anos, que, segundo Yuval Harari, desloca o Homo sapiens para o Homo Deus. De fato, sua trajetória caracteriza vários aspectos dessa evolução. Saliento a valorização da mulher como um todo, a compatibilização de uma vida familiar exemplar com uma rica atividade profissional, a defesa de princípios éticos tradicionais, e sua nova leitura, permitindo o progresso científico para a qual também tem colaborado. E não menos importante, a compatibilização de uma carreira de grande sucesso com uma maneira de ser, modesta, mas elegante, simpática e digna. Criou na Universidade de São Paulo o Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco, líder no país e um dos principais centros internacionais de estudo genético de doenças neuromusculares. Seus trabalhos foram citados mais de 10.000 vezes no Web Science, com índice de 40. Faz parte do corpo de revisores da revista Science. Participou ativamente da aprovação das pesquisas com células-tronco pela Câmara e pelo Supremo Tribunal Federal de nosso país. Desenvolve importante atuação no aconselhamento genético de famílias com doenças neuromusculares, tendo já atendido mais de 25.000 pessoas pertencentes a grupos afetados. Recebeu inúmeros prêmios, dentre as quais destaco a Ordem Nacional da Grão Cruz do Mérito Científico e o Prêmio L'Oréal e Unesco para Mulheres na Ciência. Nos últimos anos, tem se dedicado ao desenvolvimento de órgãos adicionais para transplante, seja pela recelularização de matrizes de órgãos sólidos
com células derivadas de células-tronco do receptor, seja pelo desenvolvimento de um método capaz de, modificando o genoma de suínos, permitir o uso de seus órgãos sólidos para transplante em humanos. Atualmente participa, com vários membros desta academia, na organização de simpósios e grupos de trabalho dirigidos a compatibilizar, de um lado, os novos métodos terapêuticos e, do outro, os princípios éticos, religiosos, legais e sociais da medicina tradicional. Professora Maiana Zatz, é com grande satisfação que a convido para iniciar a sua conferência. Excelentíssimo presidente Antônio Egídio Nardi, integrantes da mesa, professor Silvano Raia, professor Marcelo Barcinski, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a apresentação do professor Silvano Raia e agradecer muito o convite para discutir com vocês um pouquinho dos dilemas éticos que nós estamos presenciando com o desenvolvimento das pesquisas. Então, a primeira questão é se nós podemos fazer escolhas, né? Ou seremos guiados por algoritmos, como sugere o Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens e Homo Deus, e, segundo ele, esses algoritmos decidirão por nós. E ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele dá é do Waze, que hoje em dia ninguém mais dirige sem o Waze, né? Mesmo que o teu feeling te diga vira à direita, o Waze manda virar à esquerda e a gente obedece ao Waze. E outro exemplo que ele me dá, que me chama a atenção, desculpa, antes disso eu queria falar, então, que eu me oponho, eu questiono isso do Harari, porque eu escrevi um livro que eu chamei de Genética, escolhas que nossos avós não faziam, né? Então, isso que eu quero debater com vocês, quanto que a gente pode fazer escolhas, né? E à direita, esse livro vai ser agora publicado em Portugal, com uma nova capa, mas é o mesmo livro, simplesmente em português de Portugal. Bom, então, segundo o Harari, ele diz: adeus ao livre-arbítrio, ouvir a si mesmo, aos próprios sentimentos, coisa do passado. Na era do Big Data, do Google e do Facebook, os algoritmos têm as respostas que procuramos e decidem por nós. E, segundo ele, as decisões médicas não se baseiam mais em sensações, né? Então, ele dá o exemplo da Angelina Jolie, que fez uma mastectomia dupla sem se sentir doente. Foi ordem dos algoritmos. Ela tinha uma história familiar, né, como você sabe, de câncer de mama, e, por causa disso, ela decidiu se testar e fazer essa cirurgia, né? Mas aí eu pergunto, mas testar-se aos genes, BRCA1, BRCA2, estudar os algoritmos, não foi decisão dela? E a mastectomia preventiva e retirada de ovários, também baseada em algoritmos, também não foi decisão dela? Bom, mas de acordo também com Yuval Harari, ele disse: se Marx voltasse a viver hoje em dia, incitaria seus poucos discípulos remanescentes a ler menos o Capital e a estudar a internet e o genoma humano, né? E, para mim, essa foi a melhor parte do livro. Bom, então, só lembrando, o projeto Genoma Humano foi iniciado em 1990, né? E a proposta era sequenciar o genoma humano em 15 anos. Na realidade, ele foi terminado 2 anos antes do esperado,
levou 13 anos, envolveu inúmeros laboratórios e custou 3 bilhões de dólares. Hoje, a gente consegue sequenciar um genoma humano em algumas horas e o custo varia de 600 a 3 mil dólares. Então, os testes genéticos são cada vez mais importantes para o diagnóstico. A questão é, e testes genéticos em pessoas clinicamente normais? O que é já possível, o que nos reserva o futuro? E quais são os possíveis dilemas éticos? Então, isso são vários exemplos que eu discuto no meu livro, todo baseado em histórias reais. Eu vou contar 2 histórias para vocês verem como é que a gente pode ter realmente dilemas para decidir algumas situações, né? Então, até onde vai a nossa responsabilidade e o nosso direito de interferir, né? Então, um caso era um casal que tinha uma criança com síndrome de Prader-Willi. Então, essa síndrome causa uma obesidade mórbida e problemas de comportamento. Geralmente é esporádico, não é herdado, mas, quando é herdado, é pelo pai. O que acontece numa sessão de aconselhamento genético? Antes de fazer qualquer teste genético, a gente conversa com o casal, explica quais são os possíveis riscos, se foi herdado ou não foi herdado. E é muito comum, quando você fala com o casal, olha, você passou uma mutação, talvez, para um filho, eles se sentirem culpados, eu passei alguma coisa ruim para o meu filho, e mesmo antes eles saberem o resultado. E esse casal que tinha essa menina, o pai, quando a gente falou, talvez tenha sido herdado, ele já começou a se sentir o pior dos piores, como é que eu pude passar uma coisa ruim assim para minha filha? Bom, então, nós coletamos DNA do pai, da mãe e da criança para confirmar o diagnóstico e saber realmente se havia sido herdado e se havia risco de recorrência. E o que a gente descobre, pelo exame de DNA, que aquele pai não era o pai biológico da criança. Então, a questão é, devemos contar? Quem tem direito a essa informação e o que pensam os juristas? Eu discuti esse caso com um grupo de juristas e disse, olha, o que a gente faz? A gente conta ou não conta? E sabe o que eles me disseram? Que eu podia ser processada nas 2 situações. Se eu contasse, eu podia ser processada pela mãe, e se não contasse, eu podia ser processada pelo pai. Um outro exemplo era uma moça cujo pai tinha hemofilia, e como é uma herança ligada ao X, ela sabia que ela era portadora da mutação da hemofilia, que é só no sexo masculino. Ela estava grávida, e sabia, então, que o feto tinha um risco de 50% de ter herdado o gene da hemofilia. E ela disse, olha, se meu feto tiver o gene da hemofilia, eu quero interromper a gestação, porque eu sou muito ligada ao meu pai, eu sei quanto ele sofre, e eu não quero colocar no mundo uma criança para sofrer como ele. E, novamente, o teste genético mostrou que aquele senhor com hemofilia não era o pai biológico dela. Tá? Ou seja, ela não tinha risco nenhum de ter uma criança com hemofilia. E a questão ética, então, será que a gente devia contar com o risco de desestruturar toda uma família ou não contar e fazer um exame invasivo que era desnecessário? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, a incidência de falsa paternidade varia entre 3% e 10%. Então, esses casos, os homens sempre ficam chocados quando a gente mostra esses dados. Então, não é raro a gente ter situações como essas. Bom, outra questão polêmica são os testes preditivos. Então, a gente tem uma série de doenças genéticas hereditárias, onde a pessoa nasce com a mutação, mas só vai manifestar depois dos 40, 50, 60 anos, como distrofia miotônica, coreia de Huntington, ataxias espinocerebelares, entre outras. Então, a pessoa que herdou a mutação, não só ela vai apresentar a doença, como ela tem um risco de 50% de transmitir para os descendentes. Né? E aí, cada caso, a gente tem que discutir, porque é extremamente difícil você dizer para uma pessoa, você tem uma mutação que vai determinar uma doença de início tardio e não tem nada o que se possa fazer a respeito. Né?
Bom, existe um consenso internacional de não se testar crianças assintomáticas para doença de início tardio ainda sem tratamento. Então, quando esses primeiros testes começaram a surgir, os pais que tinham, o pai ou a mãe que tinham problema, queriam testar seus filhos para saber se eles tinham herdado a mutação. E ninguém sabia muito bem como agir. Mas depois se determinou, foi um consenso, de não se testar crianças assintomáticas. Por que não se chegou a esse consenso? Porque, se você testa uma criança assintomática, você está tirando dela o direito de decidir mais tarde, quando ela for adulta, se ela quer ou não ser testada, né? E a nossa experiência mostra que a maioria dos jovens não quer ser testada. Bom, mas aí nós temos uma outra categoria, que são consulentes que têm um risco aumentado de vir a manifestar doença de início tardio, ainda sem tratamento. É um risco, não é uma certeza. E um exemplo que eu gosto de dar é a doença de Alzheimer, porque todos nós estamos em risco para a doença de Alzheimer. A questão é, nós queremos saber? E eu fiz essa pergunta para meus alunos do terceiro ano da medicina, e, para minha surpresa, metade disse: a gente gostaria de saber, sim. Falei: vocês têm certeza? Temos. Falei: que ótimo, nós estamos testando no nosso laboratório e vocês estão todos convidados a serem testados. E adivinha o que aconteceu? Ninguém, não veio nenhum para ser testado, né? Então, é muito bom a gente falar na teoria, mas na hora de se confrontar na prática, às vezes é diferente, né? A questão é, companhias de seguro-saúde, nossos empregadores, poderão exigir testes preditivos para a doença de início tardio sem tratamento ou de tratamento muito oneroso, né? Então, só para vocês verem que não é fantasia da minha parte, na Grã-Bretanha, em 2000, se autorizou empresas a exigir teste genético de clientes, de pessoas que tinham parentes com Coreia de Huntington. Então, eles diziam: olha, se você tem um parente com Coreia de Huntington, ou você se testa, ou a gente não faz o seguro. A boa notícia é que foi proibido nos Estados Unidos. E, no Brasil, não existe ainda uma legislação a respeito. A questão é, nós podemos impedir? Então, na realidade, a informação contida no nosso DNA é muito mais acessível do que a gente pensa, né? E um exemplo que me chamou a atenção alguns anos atrás foi a história do Pedrinho. Não sei se vocês lembram. O Pedrinho foi um menino que nasceu em Brasília, e ele foi sequestrado por uma mulher que morava em Goiânia. E, quando ele tinha 16 anos, se descobriu que ele tinha sido sequestrado, fizeram exame de DNA, ele voltou para os pais biológicos. Mas, na mesma época, se desconfiou que a irmã dele, a Roberta, também poderia ter sido sequestrada, né? Mas ela disse: eu não quero saber. Se eu fui ou não sequestrada, eu não quero saber, eu me dou muito bem com essa mãe que me criou, e fim de papo. Só que ela foi na polícia, fumou um cigarrinho, e foi provado, então, pela bituca do cigarro, tiraram o DNA e provaram que ela havia sido sequestrada. A questão é, ético ou não ético? E o direito dela de não querer saber, né? Então, isso também foi discutido na época por juristas, e um deles, o Luiz Flávio Gomes, diz: a saliva de Roberta deixada no cigarro já não lhe pertencia. Esse DNA é prova absolutamente lícita. Enquanto o promotor de justiça, Marcelo Mendrone, dizendo: não houve afronta de nenhum direito individual, não há ilegalidade. Então, na realidade, a gente deixa o nosso DNA por toda parte, né? Eu sempre brinco que, quando eu tomo água, eu sempre trago meu copo de plástico, porque, senão, eu estou deixando o meu DNA aqui exposto, né? Bom, a questão é ético usar material descartado ou de bancos de DNA para obter informações, para estudar nosso genoma, sem o nosso conhecimento, e em que situações? Bom, vamos falar um pouquinho de características normais. Então, existem várias características de personalidade, e que isso foi feito com estudo de gêmeos, mostrando responsabilidade, simpatia, liderança, timidez, ansiedade, personalidade neurótica. Pode ter um componente genético que varia de 30% a 50%. Óbvio que o ambiente também tem um papel, mas a parte genética também, né? Alcoolismo,
tem um componente genético importante, que foi visto com estudo de gêmeos e de filhos adotivos, né? E em modelos animais tem um estudo muito interessante que foi feito com macacos que são abundantes no Caribe. Como é que foi feito esse estudo? Um grupo de pesquisadores resolveu oferecer álcool aos macacos para ver como é que eles reagiam. O que eles viram? 15% dos macacos se tornaram alcoólatras. Do outro lado, 15% não chegava perto do álcool. E 70% tomavam um pouquinho só, e mesmo que oferecesse mais, eles não bebiam mais. Depois eles viram que aqueles que se tornaram alcoólatras preferiam tomar álcool de manhã em jejum, enquanto que aqueles que tomavam só um pouquinho preferiam no fim da tarde com bebidas doces. Ou seja, exatamente igual ao happy hour, né? Que é o comportamento humano, mostrando, de novo, um componente genético no alcoolismo, né? Bom, e otimismo? Então, existe um gene transportador da serotonina, uma variante, onde você pode ter um alelo longo e um alelo curto, né? E o que se acredita é que quem tem 2 alelos longos seria mais otimista, quem tem um só seria mais pessimista, e quem tem 2 alelos curtos teria mais predisposição à depressão, né? E aí teve um estudo que foi feito na Inglaterra, em 2009, onde eles estudaram 97 indivíduos e viram que naquela amostra de pessoas, 16% seriam geneticamente otimistas, né? E aí, quando eu vi esse trabalho, eu me lembrei que a gente tinha testado esse polimorfismo na nossa população. Então, eu me perguntei, como é que nós somos? Será que nós somos felizes por causa do sol, futebol e carnaval, ou por causa dos nossos genes? O que a gente descobriu? Em 197 indivíduos, 40% tinham os 2 alelos longos, ou seja, 40% seriam geneticamente predispostos a serem otimistas, né? Como é que a gente explica isso? Eu não sei. Uma das minhas hipóteses é que quem veio para o Brasil na época do Cabral devia ser muito otimista, né? E a gente vê essas brincadeiras todas que as pessoas fazem com política, né? Até que ponto não tem a ver com esses nossos genes de bom humor, né? Enfim, mas são 2,5 vezes mais comuns que nos ingleses. Bom, mas a questão é, se a gente conseguir identificar os genes do otimismo, né? Será que nós vamos atuar nos neurotransmissores responsáveis, aumentar o otimismo, melhorar o mau humor, criar a pílula da felicidade? Ou será que a gente teria mais compreensão para os geneticamente infelizes? Então, todo mundo conhece pessoas que estão sempre de mau humor, sempre chutando balde, sempre reclamando. Se a gente souber que essas pessoas têm uma deficiência, têm uma diminuição no transporte da serotonina, será que a gente não teria mais compreensão por essas pessoas mal-humoradas? Será que escolas ou empregadores terão direito de pedir teste genético para medir nossos genes de inteligência ou burrice, propensão ao vício, personalidade, otimismo, sensibilidade, suscetibilidade a doenças, tendência criminal? Então, isso já está sendo oferecido para várias características. Então, a 23andMe, que pertence à Google, já faz isso há algum tempo, e existem outras companhias que oferecem também esses testes. Então, uma que está oferecendo é uma que chama MyHeritage, e que oferece testes para várias características. E essa MyHeritage ainda tem uma oferta de DNA, uma oferta do dia, para o Dia das Mães, uma venda especial e um kit por R$260. O que eles pesquisam? As origens, os grupos étnicos e regiões geográficas das quais você se originou, ou o DNA ancestral. Então, ele fala, encontre os seus antepassados e descubra as origens da sua família. E outros exemplos que a 23andMe testa são variantes, por exemplo, para saber se você tem tendência para engordar com alimentos gordurosos, se você tem sensibilidade para sentir gosto amargo, síndrome das pernas inquietas, tipo de cera do ouvido, se é úmida ou seca, que eu acho que é para usar algum cotonete especial, né?
E essa, a mais ridícula é sentir mau cheiro na urina depois de comer aspargos. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu pergunto, preciso de testes para saber? Existe um polimorfismo no gene FADS2, que tem a ver com o metabolismo de ácidos graxos presentes no leite materno, e que, de acordo com esse polimorfismo, você teria um aumento de QI com a amamentação materna, né? Mas só se você for amamentado 9 meses. A questão é, e se for amamentado menos tempo? Quantos pontos de QI você vai perder, né? E se tiver o gene e não foi amamentado, vai responsabilizar a mãe? Ou se o seu filho não tiver o gene, você vai perder tempo amamentando ele? Um outro teste também que está sendo oferecido é o ACTN3, que tem a ver com o desempenho atlético. E a questão é quem deveria ser testado, né? Crianças, os americanos são extremamente preocupados com o desempenho atlético de crianças, né? E, de acordo com esse polimorfismo, você teria uma predisposição maior para esportes de explosão ou para esportes de resistência. Então, na Austrália, principalmente, nos Estados Unidos, eles estavam testando crianças para saber se essas crianças tinham polimorfismo e teriam genes de maratonista, né? E eu pergunto, por que testar, né? De acordo com uma mãe que queria testar seu filho, isso evitaria muita frustração nos pais. E eu pergunto, e a frustração na criança, né? Se ela não tiver a variante de atleta, ela vai ser desestimulada? Ou se tiver e não gostar de esportes, vai ser forçada a fazer esportes? Mas mais preocupante é que, em abril de 2017, o FDA deu permissão para o 23andMe de oferecer não só testes para essas características menos importantes, mas para a doença de Alzheimer, Parkinson, câncer de mama e entre outras, né? E, como você sabe, a nossa privacidade já acabou, né? Então, teve esse escândalo recente da Cambridge Analytica, que disse que conseguiu invadir dados de 80 milhões de usuários do Facebook, né? E a minha pergunta é, se nós podemos perder também a nossa privacidade genômica? Então, todos esses dados vão estar em bancos de dados, né? Quem é que pode garantir que isso não vai ficar de domínio público, né? E aí me mandaram esse cartoon na época que houve aquele escândalo do Obama com a internet, invadindo a internet da Alemanha, do Brasil, e o menininho alemão diz, meu pai diz que você espiona a nossa vida. E Obama responde, ele não é seu pai. Bom, e é uma notícia recente, diz que a China vai dar nota a cidadãos. E ele diz assim, olá, a pessoa para quem você está ligando é considerada desonesta pelo governo. Caso deseje continuar, isso poderá afetar sua posição no ranking do sistema de crédito social. A mensagem automática é disparada para pessoas que tentam ligar para moradores de Xiamen, na China, cujos nomes estão na lista negra de autoridades locais. Em 2 anos, essa prática pode se tornar regra no país, quando o governo cadastrar todos os cidadãos em seu Sistema Nacional de Crédito Social, né? E uma outra coisa, que eles vão dar uma pontuação para os chineses, né? E essa pontuação vai levar em conta dados tradicionais, como pagamentos de impostos, empréstimos, contas, etc., dados sociais, trabalhos voluntários, ficha criminal, histórico acadêmico, uso de transporte público, comportamento no trânsito, planejamento familiar. E dados online, interação com amigos online, confiabilidade das informações postadas, etc., né? E com todos esses dados, eles vão dar uma nota para cada cidadão, né? E a nota vai determinar o lugar da pessoa na sociedade, né? Bom, outra questão ética são os testes de última geração, que a gente chama de incidental findings, ou resultados acidentais, né? Então, no caso da Angelina Jolie, ela foi fazer um teste genético especificamente para diagnóstico do câncer de mama, né? Mas o que está acontecendo hoje, quando a gente tem a possibilidade de estudar o genoma todo, é que você, às vezes, está procurando uma mutação para uma doença específica e pode encontrar outra
que não tem nada a ver. Por exemplo, um menino que tem uma suspeita de uma doença neuromuscular e você descobre que ele tem uma mutação que determina câncer de mama, que não tem nada a ver com o problema muscular dele. Conta ou não conta, quando a gente conta, né? Isso está sendo muito discutido em comitês de ética. Uma outra questão polêmica é a fertilização assistida e seleção de embriões. Qual é o limite, né? Então, o diagnóstico pré-implantação, ele pode ser muito importante para casais que têm um alto risco de ter uma doença genética, né? E você, então, pode fazer uma fertilização assistida, tirar uma ou duas células e ver se aquele embrião herdou ou não a mutação. E você só vai implantar embriões que não têm a mutação, então permitindo aos casais em risco de terem filhos sem o problema genético, né? Mas questões polêmicas também estão relacionadas com irmãos salvadores. Então, você faz um diagnóstico para implantação para selecionar irmãos compatíveis para doação de célula-tronco de sangue, ou de cordão medula óssea, para curar uma doença hematológica como leucemia, anemias e talassemias, né? Então, são casais que têm um filho com essa doença, não têm doador compatível, e aí eles resolvem ir para o diagnóstico para implantação para selecionar um embrião que seja compatível e que possa salvar a vida da primeira criança. Então, todos os casais que fizeram isso dizem, em vez de perder um filho, nós ganhamos 2, né? Mas a questão ética é como se sente a pessoa que foi gerada para salvar um irmão, né? Como é que ela se sentiria? E me perguntaram como é que eu me sentiria. Eu falei, olha, eu me sentiria muito feliz de saber que eu consegui salvar uma vida, né? Porque está cheio de gente que nasce, vive e morre e não faz nada de útil na vida. Pelo menos eu saberia que eu fiz alguma coisa útil. Mas isso é a minha opinião, né? Tem muita gente que pode pensar de uma maneira diferente. Outras questões éticas e diagnóstico para implantação para a escolha de sexo quando não há risco genético, né? Então, é proibido nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, eu acredito que também seja, mas todo mundo faz, né? Na China e na Índia, há aborto e infanticídio favorecendo o sexo masculino, como todo mundo sabe. Em Israel, a legislação diz que se tiver 4 filhos ou 4 filhas, no 5º, eles permitem que você faça a escolha de sexo, né? Mas a questão interessante é que, se os casais pudessem escolher, o que mostraram em entrevistas? Então, na Inglaterra, eles entrevistaram 2.300 casais que estavam em idade reprodutiva e perguntaram, se você pudesse escolher o sexo do seu filho, seu futuro filho, o que você iria escolher? Um grupo disse que preferia menino, um segundo grupo disse que preferia menina e um terceiro grupo disse assim, indiferente. E quando eles foram tabular os dados, deu exatamente meio a meio, né? Na Alemanha, a mesma coisa, ou seja, em países como a Inglaterra e a Alemanha, se os casais pudessem escolher o sexo dos seus filhos, nós não teríamos as distorções que a gente tem na China e na Índia, né? E no Japão? O que aconteceu no Japão? Então, no Japão, quando fizeram esse mesmo questionário 25 anos atrás, havia uma preferência nítida por meninos. Mas eles repetiram em 99 e 75% declararam que preferiam meninas, né? A minha interpretação é que, como a pressão social é muito grande no Japão em relação ao sexo masculino, talvez por isso os casais prefiram hoje ter meninas, né? E no Brasil? Então, eu fiz essa enquete online com 1.600 pessoas na Veja Online. Quais foram as respostas, né? Se você pudesse ter um só descendente, o que escolheria? 37% disseram que eram meninos, 32% meninas e 31% indiferentes. Então, dá perto de meio a meio, né? Mas isso, obviamente, não é representativo do Brasil. Acho que seria bem interessante repetir esse tipo de pesquisa em diferentes regiões do Brasil, né? Mas o que impressiona é o caso de pais surdos que querem selecionar só embriões com mutação para surdez para implantação. Ou seja, eles descartam, ou querem descartar, os embriões com audição normal.
Quais são os argumentos deles? Que eles têm uma comunicação muito melhor com os filhos e que a surdez não é um defeito, mas uma cultura linguística a ser preservada. Seus filhos têm direito ao silêncio. Tem o caso também de pais acondroplásicos, que é a forma mais comum de nanismo, que também só querem selecionar filhos acondroplásicos. Os argumentos são semelhantes. A nossa casa é toda feita para baixinhos, nem cabe uma pessoa, uma criança de altura normal, né? E aí tem toda essa questão ética, seleção de embriões com outras características, os bebês desenhados, né? Bebês com habilidade para esportes, para beleza ou para outras características, né? Quais seriam os limites, né? Então, de acordo com o James Watson, do DNA, o Watson Crick, ele propõe a manipulação dos genes da beleza. E, segundo ele, burrice é uma doença genética, né? Que se deveriam selecionar embriões mais inteligentes, né? Eu sempre me pergunto se o Einstein teria sido selecionado. Mas a questão que se coloca agora, se ao invés de selecionar, nós pudermos editar os genes, né? E isso está cada vez mais próximo. Então, novas tecnologias de engenharia genética, o CRISPR-Cas9, que foi desenvolvido por Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, e que, na minha opinião, as duas merecem o prêmio Nobel, permite não só selecionar, mas alterar genes, né? Isso vai ser importantíssimo para doenças genéticas, né? Se a gente puder alterar genes responsáveis por doenças genéticas, vai ser um avanço gigantesco, e tem muita gente trabalhando nisso, né? Quais são as questões éticas? A primeira são as pesquisas em células embrionárias, né? Então, elas propõem uma moratória. Por que uma moratória? Porque, segundo elas, se você está alterando genes em embriões, qualquer alteração vai ser transmitida para as futuras gerações, né? E a minha pergunta é, mas edição de gene para prevenção de doenças genéticas em células embrionárias, será que não valeria a pena a gente fazer esse tipo de pesquisa, por exemplo, para corrigir um gene que dá hemofilia ou distrofia de Duchenne ou alguma doença grave? Segundo o Nissim Ben-Veniste, que é um geneticista muito importante em Israel, ele defende que a seleção de embriões com mutação ainda é a melhor opção. E eu discuti isso com ele. Será que é melhor descartar que corrigir, né? Porque hoje a gente descarta, né? E se a gente não fizer as pesquisas, a gente não vai ter nunca o know-how para poder oferecer isso, né, para os casais. Mas a questão ética, novamente, se coloca se a gente for fazer edição do genoma para melhoramento e não para curar doenças, né? Aumentar a musculatura, o desempenho esportivo, os aspectos físicos, a inteligência, a longevidade, o que é possível, né? Então, existe uma artista que chama Rita Deria Hagbot, que trabalha em Nova York, e ela escreveu um artigo muito interessante, onde ela mostra que, a partir de DNA descartado na rua, em ponta de cigarro, em chiclete, cabelo, ela vai coletando esses restos na rua, né? Ela, e com base em dados do genoma humano, ela diz que não é possível ainda determinar a idade, mas é possível determinar 50 características como ancestralidade, sexo, cor de olhos, morfologia facial, tendência para a obesidade, distância entre os olhos, etc. Então, a partir desses dados genômicos e de programas de computador, ela constrói os rostos, né? Mas ela diz, eu não conheço essas pessoas, eu não sei quão fidedigno é esse desenho em relação a essas pessoas. Então, ela resolveu fazer um teste com ela mesma, né? Então, esse seria o autorretrato dela, né, usando essa mesma tecnologia, e aqui a foto dela. O que vocês acham? Parecida ou não? E, recentemente, foi publicado um trabalho mostrando em 12 características antropométricas que já são passíveis de serem conhecidas quando você estuda o genoma humano. Então, cada vez a gente vai ter mais possibilidade para identificar essas variantes, né? Um outro aspecto, esse nos interessa a todos, são os genes de longevidade, né? Então, nós temos um projeto que a gente chamou de 80+, onde nós sequenciamos os genomas de 1.300 brasileiros saudáveis
com mais de 60 anos? Qual que é o segredo de você se manter saudável com mais de 60, 80 anos, né? Então, essa dona Eugênia, que está com 103 anos e está ótima, e a última vez que eu conversei com ela, que faz um mês, eu falei para ela que eu queria coletar o DNA dela, porque eu queria descobrir quais eram os genes protetores que faziam ela estar tão bem aos 103 anos. E ela olhou para mim e disse assim, olha, quando vocês descobrirem, eu quero participar dos lucros. E ela não estava brincando. E tem uma pesquisa muito interessante do Nir Barzilai, que pesquisa centenários, né? Então, ele mostra um estudo com 4 irmãos, que são os irmãos Kahn, que tinham uma mutação em um gene associado a maiores níveis de colesterol bom. Será que isso significaria uma menor probabilidade de desenvolver Alzheimer, né? E o que ele mostrou nesse estudo? Que de mais de 500 pessoas, que 60% dos centenários e 30% das mulheres fumaram durante um longo período de tempo. Quase 50% eram obesos. É uma ótima notícia, a gente não precisa fazer restrição calórica, né? E menos de 50% faziam exercícios. E não faziam nada de saudável. Então, será que eles têm genes protetores? E se tiver, acho que todo mundo tem interesse em descobrir que genes são esses. E aí ele conta uma conversa que ele teve com uma das irmãs, que tinha 106 anos, e que fumou desbragadamente a vida inteira. E ele pergunta para ela, seus médicos não lhe diziam que a senhora não deve fumar? Ela diziam sim, eu tive 4 médicos que me disseram e todos já morreram. Bom, e inteligência, né? Então, existe um documentário muito interessante por essa holandesa, que chama Gretchen van der Riek, onde ela mostra o sonho chinês do sequenciamento. Então, ela filmou esse vídeo no BGI, que é o maior centro de sequenciamento da China, mostrando um projeto que eles estavam fazendo, que chama Busca dos Genes da Inteligência. E, para isso, eles estavam sequenciando 2.000 jovens que tinham QI de mais de 130. Né? E, recentemente, também, na Nature Genetics, saiu um estudo genômico com 78.000 pessoas, mostrando 52 genes associados à inteligência. Né? E como é que essa informação será usada? Será que vai haver edição de genes de inteligência? Desenvolvimento de drogas para aumentar a inteligência? E, se houver, quem vai ter acesso a essas drogas? Ou será que vai haver uma seleção de embriões mais inteligentes? Né? Será que vai haver uma discriminação contra aqueles com menos genes de QI? Né? Então, eu fico imaginando, as escolas vão dizer, seu filho precisa de pelo menos 10 genes de QI para ser aceito nessa escola, né? Ou para ser aceito nesse emprego. Né? Os candidatos precisam ser jovens, ter boa aparência e ter ao menos 15 genes de QI. Né? E aí eu escrevi no Twitter perguntando para as pessoas que leem o Twitter, você seria a favor de alterar o genoma de um embrião para torná-lo mais inteligente? E um me respondeu, eu seria a favor de alterações genéticas em embriões para evitar doenças, mas depois que você abre a porteira, você tem que colocar um capataz. E o outro diz, se os chineses começarem a gerar milhões de crianças com QI de 200, os outros países não terão muita opção. E aí tem uma experiência muito interessante de um americano chamado Robert Graham, que era um milionário que, aos 74 anos, em 1980, ele fundou um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. Ele dizia que o mundo estava cheio de idiotas e que precisava de mais pessoas inteligentes. Então, na realidade, ele não conseguiu os espermas de ganhadores de prêmio Nobel, mas ele conseguiu juntar doadores que tinham uma inteligência acima da média e eram muito bem-sucedidos nas suas atividades. Né? Qual foi o resultado dessa experiência? Então, o banco fechou em 99, 2 anos depois da sua morte, e eu sempre me perguntava, e os filhos dos prêmios Nobel? Qual a expectativa dos pais sobre essas crianças? Como esses jovens se sentem ao saber que herdaram DNA prêmio Nobel? Né? E, para minha surpresa, eu vi que tinha sido escrito um livro a respeito por esse autor, David Plotz, que ele chamou A Fábrica de Gênios. Né? O que ele descobriu? Que 215 crianças foram inseminadas com espermas do banco. Ele conseguiu recontactar 30.
Diz assim, alguns são muito inteligentes, 3 têm talento para música ou dança, 1 tem autismo e 1 uma doença muscular degenerativa. E vários estão abaixo da média. E eu pergunto, isso é diferente da média da população? Então, ele mostra algumas entrevistas de meninos, um deles é o Doran Blake, que aprendeu computação aos 2 anos, ele lia Hamlet aos 5, tem um QI de 180, e a mãe dele ganhou muito dinheiro fazendo publicidade com ele na televisão. Qual foi o depoimento dele quando ele tinha 18 anos? Ele diz, a ideia de fabricar gênios foi cretina. O fato de ter um QI alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim e eu não fiz nada especial. Não acho que ser inteligente é o que faz ser uma pessoa. O que faz a diferença é ser criado por uma família que te ama, sem pressões ou expectativas. E se eu tivesse um QI de 100 e não 180, isso não faria nenhuma diferença na minha vida. E aí, semana passada, eu olho no Estadão, negócio da China, esperma só de bons comunistas. Então, um anúncio na China, dizendo a propaganda para doadores de esperma, diz que uma das condições fundamentais que apenas homens com amor permanente pela pátria socialista deveriam se candidatar. Então, isso está acontecendo agora. Bom, uma outra questão muito interessante é a farmacogenômica e medicina personalizada, né? Então, a gente sabe que variantes nos genes determinam respostas diferentes a drogas, né? Então, uma mesma droga, ela pode ser benéfica para uma pessoa, ela pode ser inócua para uma segunda, ou pode dar efeitos tóxicos ou reações adversas. Isso depende dos nossas variantes genéticas e também nossa velocidade de metabolizar a droga. Se você for um metabolizador rápido, você vai eliminar muito rapidamente e você precisa de uma dose maior. Se você for um metabolizador lento, vai acontecer exatamente o contrário. Você vai acumular essa droga e ela pode ser tóxica. Então, hoje, quando você toma um remédio novo, você não sabe como é que você vai reagir, né? E tem aquelas bulas com aquelas letras minúsculas para ninguém conseguir ler, com todos os efeitos colaterais. Como é que vai ser no futuro? Antes de tomar uma droga, você vai fazer um exame genético e dizer qual é a droga que é melhor para você e em que dosagem, né? E a indústria farmacêutica vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, a medicina do futuro, como é que vai ser? Que a gente fala de P4, né? Preditiva e preventiva. Então, a partir do teu genoma, você vai saber se você tem um risco aumentado para algumas características e poder prever. Personalizada, né? Que vai ser a farmacogenômica, e participativa, né? Você vai participar das decisões. E hoje isso já está acontecendo, né? Quando uma pessoa tem um problema, ela vai na internet e vai ler tudo a respeito do problema dela, né? E quando é seu problema, você não tem preguiça, né? Se tiver 200 páginas, você vai ler as 200 páginas, vai lá no médico e confronta ele com todas aquelas informações, né? Então, como é que os médicos irão se adaptar a essa nova medicina? O que a gente pode esperar do amanhã? Se todos nós pudéssemos ter um QI altíssimo e viver mais de 150 anos. Então, tem um livro bem interessante desse francês, Laurent Alexandre, que chama La mort de la mort, a morte da morte. Ele diz assim, como é que a tecnomedicina vai revolucionar a humanidade? E ele fala do transhumanismo, né, que junta nanotecnologia, biologia, informática e ciências cognitivas. E, segundo ele, a criança que vai viver, o bebê que vai viver 1000 anos, já nasceu, né? E, segundo Yuval Harari, a morte é apenas um problema técnico, né? O que eles propõem? Que a inteligência artificial com biochip será superior a qualquer cérebro humano e permitirá um acesso imediato a todos os bancos de dados. E que a gente vai chamar de exteligência, né? E isso já não é uma extensão do nosso cérebro? E a ideia é que vai ser cada vez melhor com chips implantados no nosso cérebro, né? Enquanto você lê um livro na internet, você será lido. No futuro, haverá sensores capazes de reconhecimento facial e sensores biomédicos. Saberão como cada frase atua sobre a tua pressão sanguínea, o que te faz rir, o que te faz chorar, o que te dá sono. Então, você, depois de algum tempo que você lê um livro, você já esqueceu como é que você se sentia em relação a esse livro, mas isso vai estar tudo registrado na internet.
E todos vocês já devem ter passado pela experiência, você compra alguma coisa hoje na internet e no dia seguinte tem milhares de anúncios te convencendo que você precisa comprar mais de 100 e tantos produtos que estão relacionados com aquela tua primeira compra, né? Bom, a manipulação do genoma permitirá selecionar os melhores genes e permitir doença genética, mas quais serão os limites, né? Um bebê desenhado de acordo com as nossas preferências, com as nossas expectativas, com olhos azuis, músculos de atleta, sem risco de calvície, obesidade, com QI elevado, sem risco para Alzheimer, câncer ou derrame e programado para viver vários séculos. Todos nós vamos querer projetar um bebê assim, né? A questão é quais serão as queixas desses bebês. Todo mundo já deve ter ouvido um adolescente dizer: eu não pedi para nascer, né? Como é que vão ser as queixas do futuro? Eu não queria ser menina. Eu queria ter olhos azuis, mas não a boca da Angelina Jolie. Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais inteligente. Eu não queria ser esportista, queria ser músico, né? Então, como é que vão reagir esses bebês desenhados? Será que a gente vai poder controlar a edição do genoma, a alteração dos nossos genes? E, de novo, parece um maluco como esse Josiah Zeiner, que já está vendendo um kit, é um biólogo muito bem formado. Ele diz assim: como editar um ser humano na sua garagem, né? E tem um kit onde ele dá toda a receita, né? E aí ele editou o gene da miostatina. Então, esse gene é um gene que determina uma hipertrofia muscular. E ele se injetou ele mesmo no braço com esse gene editado e está esperando os resultados para ver se ele vai ter um braço hipertrofiado, né? Ele diz: essa é a primeira vez na história da humanidade onde humanos não são mais escravos da genética com que nasceram. Então, a morte, nesse caso, será uma escolha e não nosso destino. E a questão é: nós saberemos lidar com essa revolução? Então, eu queria agradecer muito esses apoios que a gente tem para fazer as pesquisas e o grupo todo com quem eu trabalho no Centro do Genoma. Muito obrigada. Obrigado, professora Maiana Katz. Eu quero convidá-la para sentar à mesa conosco e passar a palavra ao primeiro debatedor, acadêmico Marcelo Barzinski. Senhor presidente em exercício, senhores membros da mesa, colegas acadêmicos, convidados, sejam bem-vindos todos aqui a essa sessão. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa sessão, comentando, então, a apresentação da professora Maiana Katz. Eu resolvi, nesse meu comentário, estender a discussão de dilemas éticos, entre eles dilemas genéticos, essencialmente em ensaios clínicos e ensaios pré-clínicos, né, que são, obviamente, parte importante do exercício da medicina. E também usar essa oportunidade para, de certa forma, resgatar a importância da ciência na prática médica, que tem sido injustamente acusada de gerar uma medicina desumanizada. Eu já tenho ouvido falar muitas vezes que a ciência ou a medicina baseada em evidências é uma medicina desumanizada. E, obviamente, isso não é assim. Bom, eu vou começar mostrando alguns exemplos importantes, entre eles na genética, né, e que caracterizam
a possibilidade de alguns desvios éticos importantes. Bom, todos nós sabemos que em 1953, James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura do DNA, a estrutura da molécula do DNA. E eles dividiram o prêmio Nobel em 62. E é um caso sabido que eles secretamente obtiveram imagens de difração de raio-x da Rosalind Franklin. Ela nunca ganhou o prêmio Nobel, até porque ela morreu em 53 de câncer ovariano. Ela trabalhava com a detecção de estrutura de moléculas pelo raio-x e foi excepcionalmente ou intensamente irradiada, e a partir daí um câncer, e morreu prematuramente. Isso pode ser dito porque isso está dito pelo próprio James Watson no livro que ele escreveu, de Double Helix, que é um livro que conta a história de todas as peripécias envolvidas no desenvolvimento do modelo, que se mostrou ser absolutamente correto, da molécula de DNA. Esse livro, Double Helix, é, totalidade das listas de melhores do século XX, está colocado entre os 10 livros mais importantes do século XX. É um livro que todos nós interessados em medicina e em ciência e nos bastidores da ciência deveríamos ler. Mas eu vou mostrar mais alguns exemplos de outras situações, obviamente de muita gravidade, nada comparável a essa que eu acabei de mostrar, em diferentes áreas da medicina. Por exemplo, na oncologia, e aqui eu deveria colocar oncologia e transplantologia, e nós vamos ver a discussão da transplantologia certamente nos comentários do professor Silvano Raia, mas alguns casos que se tornaram paradigmáticos de desvio de comportamento ético. Então, o primeiro dele é o caso do William Summerlin, no Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, em 74. Isso também está descrito muito bem num livro de Patchwork Mouse, escrito por um jornalista, Joseph Hickson, que relata o incidente que eu vou contar aos senhores agora e define toda a política e o que ele chama a intriga na campanha para conquistar o câncer. Esse incidente se passa na chamada década do câncer, que foram 10 anos de subvenção à pesquisa em câncer durante o governo Nixon. O que aconteceu no Sloan Kettering foi que o Summerlin foi alçado à posição de chefe da dermatologia oncológica do Memorial Hospital, que é ligado ao Sloan Kettering, graças a trabalhos que ele tinha feito enquanto residente em Stanford, mostrando que se ele cultivasse órgãos em cultura de tecidos ou cultura de células, esses órgãos eram depois aceitos quando transplantados em camundongos geneticamente diferentes dos doadores. Isso era uma quebra de paradigma absolutamente importante. Isso fez um sucesso muito grande entre cientistas, entre médicos e entre jornalistas, e depois começaram a aparecer notícias de que outros laboratórios, outras instituições de pesquisa, seus investigadores não conseguiam reproduzir esses dados. Isso veio a chegou aos ouvidos do recém-nomeado também diretor do Sloan Kettering, que era o Robert Good. O Robert Good, talvez os senhores já tenham ouvido falar, foi o imunologista que fez os chamados experimentos da natureza.
Ele estudava crianças com diferentes formas de imunodeficiência e, analisando a origem dessas diferentes imunodeficiências, ele desenhou o esquema de funcionamento do sistema imune numa época, isso nos anos, finais dos anos 60, começo dos anos 70, em que a imunologia celular estava nascendo. E o diretor, então, chama esse pesquisador e diz: eu gostaria de ver os camundongos que você transplantou com pele, quer dizer, pele de camundongos pretos, negros, para camundongos albinos, camundongos brancos. E o que fez o Summerlin, no momento de levar esses camundongos para a análise do seu presidente, do seu diretor, pintou patches com caneta Pilot nos camundongos albinos, simulando um transplante de um pedaço de pele negra. Obviamente, isso foi rapidamente descoberto e ele e toda essa ideia caiu em desgraça. O que é, de certa forma, paradoxal é que parece que ele tinha razão. Quer dizer, se você cultiva principalmente pele, ela perde grande poder de imunogenicidade e pode efetivamente ser transplantado através da barreira de histocompatibilidade. Mas esses estudos nunca foram continuados. Um segundo caso, agora na área de medicina regenerativa de células-tronco, é o caso Obokata, que ocorreu no Japão, no Riken Center for Developmental Biology, em 2014. A Obokata, Arumi Obokata, uma jovem pesquisadora desse centro, havia feito, quando pós-doutora em um dos hospitais de Harvard, alguns trabalhos mostrando técnicas que geravam células-tronco polipotenciais, multipotenciais, de uma maneira extremamente fácil, muito mais fácil do que o que havia sido descrito com a transferência de genes para que essas células pudessem, então, apresentar o fenótipo de células multipotenciais. E isso também mostrou-se ser uma fraude, quer dizer, ela usava células-tronco polipotenciais, multipotenciais, como o readout da sua experiência de mudança do pH dessas culturas. E a fotografia que nós temos aqui é do presidente do Riken Center, no Japão, pedindo desculpas por esse acontecimento ao mundo em geral, porque isso também, obviamente, se tornou uma técnica que chamou muito a atenção da comunidade médica e da comunidade científica da época. A informação que eu trago aqui é que o orientador dela no Riken Center acabou cometendo suicídio, tal foi a vergonha que ele passou por ter orientado uma pessoa com esse tipo de comportamento. O terceiro exemplo que eu trago, esse especificamente na área de genética, é o caso Sebastiani, na Universidade de Boston, né, em que ela publica na Science um trabalho em que ela mostra o que ela chama de assinaturas genéticas da longevidade excepcional em humanos. Ela define clusters de agregados de genes que, em conjunto, seriam responsáveis por uma longevidade excepcional. Um ano depois de publicado, esse trabalho foi retirado de circulação. Aqui não foi exatamente uma fraude, mas foi o uso incorreto de plataformas de análise gênica, de análise de expressão gênica e da estatística para a produção desses agregados gênicos. E como é que é a situação geral, então, nos ensaios clínicos, né? Nesse estudo,
mostrado num report da Royal Society da Inglaterra, nós vemos o número de trabalhos publicados em ensaios clínicos e não sei como mostrar, enfim, na lista amarela, o número de trabalhos em ensaios clínicos retirados de circulação. Isso aqui é uma taxa, é um número por 100 mil publicações, então ela independe do aumento do número de publicações. Então, como se pode ver aqui, isso aqui é uma reta, e mais ou menos aqui pelo ano 2000, essa taxa passa a crescer significativamente. E o que é impressionante é que de 2000 a 2010, 80 mil pacientes incluídos em ensaios clínicos foram retirados da circulação. Quer dizer, foram retracted, como chamam os americanos. Quer dizer, 80 mil pacientes passaram por ensaios clínicos que mostraram não serem verdadeiros ou não serem confiáveis. E nos ensaios pré-clínicos, qual é a situação? A situação também não é das mais otimistas. Aqui um trabalho mostrando, só nos Estados Unidos, em um ano, 2012, que 50%, mais ou menos 50%, dos trabalhos pré-clínicos são irreprodutíveis. Isso gerou uma despesa em um ano de perto de 30 bilhões de dólares. E quais as razões para essa falta de reprodutibilidade? O uso de reagentes biológicos inadequados, o estudo do desenho mal feito, a forma de analisar os dados e de reportar, de publicar os dados não corretas e os protocolos no laboratório. Isso gerou 50% de trabalhos não reprodutíveis. Eu queria trazer agora, para chamar a atenção dos senhores e das senhoras, o fato de que, como eu falei no começo, a ciência é parte da medicina, é uma forma de expressão da criatividade humana, como é qualquer outra expressão da criatividade humana, seja na música, seja na literatura, seja na pintura. E eu cito aqui uma frase do professor Carlos Chagas Filho, que foi um membro dessa academia e que eu tive a honra de ser recebido por ele quando tomei posse aqui. Isso foi dito quando da criação do Instituto de Biofísica e um momento em que se introduz a pesquisa na Faculdade Nacional de Medicina. Ele diz o seguinte: acordei com Felipe é Carneiro Felipe, um físico-químico da Fiocruz. O conceito de que a ciência é uma parte da filosofia, aquela que cuida do meio em que vive o homem, das relações entre os seres vivos e da sua evolução. Por ser, na verdade, uma emanação através do consciente de intuições do inconsciente e da alma dos seres humanos, a ciência, por isso mesmo, se conjuga no quadro das realizações humanas com a arte e todos os momentos de criatividade. Então, volto a dizer que a prática da ciência, o conhecimento da ciência, o conhecimento de seus fundamentos, o conhecimento de como funciona a biologia humana, de como as doenças, na verdade, interferem na biologia humana, é parte absolutamente essencial do exercício humanístico da medicina. E o que podemos fazer? Quer dizer, no curto espaço de tempo, eu tenho, enfim, 3 sugestões que eu, enfim, tirei do meu preparo para esse comentário. O primeiro é repensar o papel dos comitês de ética. Isso está muito bem descrito num trabalho
de 2 psicólogos, Silveira e Huning, e que se chama A Tutela Moral dos Comitês de Ética. O que eles dizem, essencialmente, é que esse repensamento do papel dos comitês de ética deve abordar o seguinte: primeiro, que o regramento, a normatização da ética banaliza o exercício da ética, burocratiza o exercício da ética. E a ética, obviamente, é um dos comportamentos humanos mais importantes em todas as civilizações humanas, sejam elas quais forem, né? Em segundo lugar, que isso cria uma dicotomia entre os que conhecem ética e os que não conhecem ética, né? Quer dizer, quem conhece ética normatiza nos comitês de ética e quem não conhece ética obedece. E, em terceiro lugar, isso cria um álibi, uma proteção a quem tem o seu projeto já aprovado por um comitê de ética e ele deixa, então, de se responsabilizar pelo exercício desse projeto ou dessa pesquisa. Em segundo lugar, trabalhar pela implementação da ciência com dados abertos, Open Science. Isso é um exercício que no hemisfério norte já está cada vez mais divulgado e que está muito bem descrito num relatório da Royal Society, de novo, da Inglaterra, que se chama Science as an Open Enterprise, Open Data for Open Science. O que se diz aqui é que os dados gerados na pesquisa devem ser totalmente abertos. Isso não significa publicar, só publicar em revista de livre acesso, mas que toda a comunidade científica, toda a comunidade médica e toda a comunidade em geral deve ter acesso aos padrões aos dados gerados pela ciência feita com dinheiro público, uma vez que é a população como um todo que paga por essa ciência. E, finalmente, reforçar o controle de qualidade, boas práticas de pesquisa nos laboratórios de pesquisa médica. Paradoxalmente, os laboratórios de pesquisa médica, nas universidades principalmente, e nas instituições de pesquisa, obviamente com exceções, não adotam boas práticas de laboratório, ao contrário de muitos laboratórios, por exemplo, de análises clínicas. E isso é uma prática que deve ser incentivada, né? Quer dizer, o controle dos reagentes, a calibração dos equipamentos, a reprodutibilidade e a rastreabilidade dos respectivos protocolos. E eu termino com uma citação do Sérgio Zaidaft, que muitos aqui conhecem, um professor de psicologia médica da UFRJ, e que ele diz o seguinte, então: não se trata, então, de escolher lados numa guerra. Trata-se, sim, de ir ao lado do reconhecimento do avanço inquestionável da ciência, graças ao qual muitos de nós ainda estamos vivos e com saúde, pensar que humanidade estaremos legando a nossos descendentes. Muito obrigado. Agradeço os comentários do acadêmico Marcelo Barzinski. Quero convidá-lo para se juntar a nós à mesa e convidar o acadêmico Silvano Raia para os comentários. Senhor vice-presidente, membros da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, eu devo dizer aos senhores que eu não sabia do tipo de apresentação que a professora Maiana nos faria. E, portanto, os meus comentários serão, me perdoem, ou me permitam melhor, a expressão dos pensamentos que tive ao ouvi-la. Eu acredito muito nas minhas associações horizontais. A primeira que me ocorreu foi que, não muito tempo atrás, eu li que nós, humanos, andávamos, muitas gerações atrás, de 4.
E nessa posição, a bacia tinha uma inclinação. Quando nós nos levantamos para enxergar mais longe, ver o perigo ou a oferta de um fruto, nós forçamos a bacia e fomos obrigados a andar com os pés mais próximos. E, em consequência, as mulheres tiveram uma diminuição do diâmetro do cóccix bacia, fazendo com que o crânio dos fetos criasse uma distócia. E, em consequência, todos nós, desde então, nascemos prematuros. Ou seja, se nós olharmos outros mamíferos, eles nascem já capazes, aptos. Minutos depois eles já estão andando, cambaleando e em poucas horas eles estão adaptados a sobreviver no meio. Não é o nosso caso. Nós dependemos de 2 anos de acompanhamento, afeto, orientação e ensinamento de nossos pais. Essa é uma ideia. Os senhores também devem ter lido que há não muito tempo, acho que 4 ou 5 anos, neurofisiologistas do norte da Itália, Pádua, trabalhando com essa nova ferramenta que agora é comum, da neurotomografia funcional, detectaram um foco temporal que eles chamaram de foco dello specchio, foco do espelho. E observaram que quando o observado via um gesto, esse foco entrava em funcionamento. E quando ele ia exercer o mesmo gesto, o mesmo foco entrava em funcionamento. E eles provaram que o grande componente do aprendizado humano é o mimetismo. A criança observa os pais e aprende com eles. Não muito tempo depois, acho que há 2 anos atrás, em outro grupo de pesquisa, agora na Suíça, eles conseguiram demonstrar que também o ambiente emocional dos pais se transmite por outros centros a criação da constituição emocional dos filhos. Todos já viram um livro francês, ou ouviram falar, Tout se joue jusqu'à 7 ans. Tudo se resolve até os 7 anos. Eu acredito muito nisso. A influência que eu tive até os 7 anos me marca até hoje. Então, a professora Maiana, numa brilhante apresentação, muito didática, eu diria que nos levantou muito mais dúvidas do que deu informações. E fez muito bem. Essa era a sua função. E mostrou que cada vez mais o bom exercício da medicina exige uma qualificação que progressivamente se torna mais valiosa. Os ingleses a chamam judgment, porque julgamento em português parece julgamento de juiz, não é? Judgment é discernimento, eu diria, que vai além da knowledge, do conhecimento. E esse julgamento, a meu ver, decorre dessas impressões da infância. A geração marca a geração seguinte, que marcará a mais adiante. Em base desse raciocínio, eu diria aos senhores que eu compreendo melhor o que aconteceu na minha carreira de transplantador. Hoje é comum, habitual, que nós encaremos o transplante como um ato cirúrgico complexo, difícil depois de uma prática mais fácil, mas na época do início, ele invadia uma área mítica, quase da sobrevivência da vida e da morte. Quando Barnard publicou, e todos os jornais falaram do coração
do preto transplantado para paciente branca, abriu-se um horizonte novo. Eu assisti quando ele apresentou na Holanda a primeira apresentação, em que ele mostrou um eletrocardiograma com 2 traçados, porque um é o feixe DIS do receptor, permanecia na auriculeta, e o outro transplantado também funcionava. Então, era um traçado duplo. Todos nós ficamos pasmos. Na minha vivência, nos primeiros casos, nós tínhamos que convencer o receptor a se submeter ao transplante. E eu ouvi muitas perguntas desse tipo: doutor, o senhor não vai me colocar um fígado de mulher aí, não vai me trabalhar? Porque íamos pegar um fígado e um outro e colocá-lo aqui. O que aconteceu? Que geração atrás de geração, de pacientes e de casuísticas, o transplante foi se transformando numa coisa habitual, rotineira. E nesta linha, eu queria salientar uma outra vivência. Depois de 3 anos aqui no Brasil, de estarmos fazendo transplante com um doador cadáver, os bons resultados, essa água aqui é nossa, fez com que aparecessem candidatos pediátricos, com várias doenças. A mais comum era a atrofia de vias biliares, como os senhores sabem, ocorre até os 2, 3 anos. Se não transplantar, morre. Mas, felizmente, não existem doadores pediátricos na proporção dos adultos, porque as crianças não são submetidas à agressão, não andam de motocicleta, não levam tiro, então a morte cerebral é muito rara. E aqui e fora falta muito doadores pediátricos. E nós tivemos a ideia de retirar um pedaço, um fragmento, um segmento melhor, mas era considerado um pedaço, de 30% do fígado da mãe ou de um doador voluntário, bom samaritano, e transplantá-lo para o receptor. E isso, colegas, infringe frontalmente um dos princípios básicos da ética médica, primum non nocere. E os senhores têm que concordar que abrir aquela incisão num doador rígido, se não for rígido não pode ser doador, e retirar um pedaço do fígado, não é o bem dele. Tivemos que sublimar com a ética da responsabilidade de Weber, que julga os atos pelas consequências e não pelos atos em si. Houve muita reação internacional e depois foi aceito. E hoje, há poucos dias atrás, precisando de um trabalho, aliás, em colaboração com a professora Maiana, consultamos os dados internacionais e já existem registrados 50.000 e tantos casos de intervivos no mundo, sendo que nos países de Oriente Médio, eles são life depending, porque a religião shintoísta proíbe a retirada de qualquer coisa do cadáver. O que eu quero dizer com tudo isso, senhores? Que existe uma tendência que passa de geração em geração, desde os primeiros anos, a uma modificação conceitual, que é a base do julgamento, do judgment. Meu pai nasceu em 1890, de uma família simples, muitos filhos, muitas irmãs, e ele cansou de me dizer: filho, da Noi, da origem, as moças sérias lavam a sua roupa íntima e as estendem no varal dentro da fronha do travesseiro, porque o vizinho não pode vê-las. Isto é moral que se baseia na ética. Em 2 gerações eu presencio o que nós todos estamos presenciando. Então eu acredito, professora Maiana, que muitas das legítimas dúvidas que foram hoje apresentadas, elas serão escoimadas, modificadas, racionalizadas, quem sabe até distorcidas, pelo interesse que move a espécie, o progresso. Será difícil
daqui a um certo tempo, a meu ver, evitar que alguém que tenha síndrome de Down na família evite ou deixe de fazer uma escolha para ter certeza que seu filho não terá Down. E assim outros casos que foram aqui mostrados. A grande vantagem, e que também me ocorreu ouvindo, é que nós, e mais do que nós, os que nos seguem, terão opções para usar o seu judgment que nós nunca tivemos, que nos antecederam menos ainda. Então, eu acho que desde que eu presenciei a pílula anticoncepcional, o aparecimento, o conhecimento da hélice, do DNA, e assim por diante, a valorização da figura feminina, que até a religião agora tenta se adaptar, Virgem Maria, virgem antes, durante e depois do parto. Eu aprendi isso no colégio de padres. Tudo isso vai sendo evoluído, vai sendo digerido, e acredito que haverá cada vez mais uma libertação de princípios e de amarras que impeçam a procura do bem. E eu não posso negar que, para mim, o bem é a certeza que meu filho não terá Alzheimer ou similar. Se depois ele ficará satisfeito se for escolhido ou não, acho que não vai prevalecer. Eu não queria ter criado confusão, mas é que eu estou, em parte, confuso. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Silvano Raia. Quero convidá-lo também para se juntar a nós aqui à mesa. E abro para a bancada acadêmica para comentários. Acadêmico Cláudio Daniel. Acadêmico Gelson. Eu parabenizo a professora Sass pela magnífica conferência, abordando uns aspectos muitas vezes esquecidos, que são os aspectos éticos. Dentro desses aspectos éticos, eu queria abordar um assunto que a sociedade tem que tomar uma providência urgente, diz respeito ao custo dos medicamentos. Porque, veja bem, nós temos hoje em dia, graças à chamada RNA interference, ou interferência com RNA, nós abrimos um campo enorme para o estudo da doença espinhal progressiva, da coreia de Huntington, da doença de Duchenne, mas tudo isso é um custo muito grande de medicamentos. O tratamento da espinhal progressiva custa $3 milhões. Como é que a sociedade vai se comportar diante disso? O segundo ponto, que é muito importante também, diz respeito às doenças raras. As doenças raras, muitas vezes, os laboratórios têm o medicamento e não lançam o medicamento no mercado, porque o comércio é limitado. Então, é outro aspecto ético extremamente preocupante. E, dentro desse aspecto ainda, a genética surgiu com o nosso frade das ervilhas Schumedel, depois passou por Crick e Watson, contestado sob o ponto de vista moral, como o doutor Vacinski explicou, e, finalmente, nós chegamos hoje a outra etapa, que é uma etapa social muito importante, que diz respeito à epigenética. A epigenética com uma série de substâncias tóxicas que podem modificar os genes. Então, é outro aspecto que a sociedade tem que se posicionar. Lança essa propaganda de produtos que certamente têm uma implicância epigenética. E, no momento que ele tem essa implicância epigenética, ele pode provocar problemas muito graves. Então, eram essas ponderações, muito mais sociais do que qualquer outra coisa, que eu queria trazer para a professora comentar. Muito obrigado. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Senhor presidente em exercício, acadêmico Antônio Egidio Nardi, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a professora Maiana Zatz, dizer que foi uma fala muito feliz e muito informativa, mas ela foi muito estimulante também, muito instigante, porque
porque toca em temas que eu tenho a impressão que estão numa nova esquina. Nós estamos diante da perspectiva de mudança de paradigmas importantes. E eu acho que a ética médica, a ética na pesquisa, é, sem nenhuma dúvida, ela. Eu, a esse respeito, evocaria um exemplo do século passado, do Émile Zola e do Manet. O Émile Zola viu o quadro Olympia do Manet, que era uma mulher nua, deitada, com uma ama atrás, com um gato preto colocado aos pés dela, e ele fez um comentário elogioso no jornal, então o editor do jornal ameaçou demiti-lo, dizendo que aquilo não era aceitável para a época, e ele disse, não, nós estamos diante de uma nova arte, de uma nova moralidade. Então, de vez em quando, a gente precisa mesmo aceitar a perspectiva da mudança de paradigmas, né? Essa da ética, eu acho que ela é fundamental. O acadêmico Barcinski tocou nesse assunto. De fato, é muito estimulante, muito instigante, interessante que a gente esteja diante da perspectiva de escolhas de embriões, por exemplo, e, sobretudo, da edição de genes, que nos coloque diante da possibilidade de fazermos seres humanos melhores, né? A primeira questão é o que é melhor, né? Eu fiquei muito impressionado com a sua reflexão daquele indivíduo melhorado que a gente faria com olhos azuis e os lábios da Angelina Jolie. Ele diria, mas eu não queria os lábios da Angelina Jolie, ou eu não queria ser tão bom em esporte, eu preferia ser músico. Então, talvez a gente não acerte, né? Essa é uma questão já, de fato, bastante importante. Mas eu acho que tem uma outra, é que nós estamos num planeta com recursos relativamente limitados e com 7 bilhões de indivíduos. Então, a gente está apontando para a perspectiva de indivíduos que vão viver alguns séculos, né, como a Simone de Beauvoir apontou naquele livro Todos os Homens São Mortais, que o indivíduo apaixonado pela vida lhe é dado a chance de viver 600 anos. O que vai acontecer se nós pudermos viver 600 anos num planeta que tem recursos limitados e 7 bilhões de habitantes? Então, o susto, o verdadeiro terror diante dessas perspectivas tão animadoras é nós vamos ter indivíduos de duas categorias, nós vamos ter uma população com indivíduos que podem escolher viver 600 anos, ou que podem escolher ter os olhos azuis e nenhuma doença crônico-degenerativa, e aqueles que vão representar outras coisas, não é? Então, eu queria o seu comentário sobre essa questão da ameaça de nós termos uma população daqui a algumas décadas ou séculos com indivíduos de duas categorias. Muito obrigado. Acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente em exercício, senhores acadêmicos, doutora Maiana Zatz, para nós neurologistas, a senhora não é uma surpresa, visto que temos há muitos anos o hábito de vê-la em nossos congressos, sempre trazendo novidades, e a conferência que fez hoje, além de apresentada de uma forma extremamente agradável e estimulante, nos põe diante do admirável mundo novo. É para isso que vamos. Eu acrescentaria, naquelas suas perguntas, podemos ou não podemos dizer, devemos ou não devemos dizer, mais umazinha em letra minúscula, quem pode saber e quem não pode saber. Porque isso é muito da prática médica. Nós, às vezes, temos que dar algumas informações. E, pela nossa vivência com aquele paciente, sabemos que aquele paciente pode saber tudo, aquele outro não pode. E nós temos que deixar para informar a família coisas que não dizemos a ele e combinamos com a família que não diremos a ele. Porque cada cidadão, cada indivíduo, cada paciente é uma universidade. De maneira que nós temos que... Por outro lado, a senhora tocou num ponto extremamente importante, que é o da farmacogenômica. Realmente, nós, neurologistas, nos beneficiaríamos muito se pudéssemos usá-la mais. Um exemplo, por exemplo, um artigo que li recentemente em epilepsias de difícil controle. E que, às vezes, a epilepsia não é de difícil controle, é que o indivíduo tem uma estrutura gênica que não responde àqueles determinados medicamentos.
e que a forma pela qual aquela epilepsia terá que ser tratada será muito específica àquela dificuldade genômica que ele apresenta em receber aquele tipo de tratamento. No entanto, nós nos deparamos no custo dessa investigação, que ainda não é sequer o tratamento. É para saber qual o tratamento que nós vamos usar. O professor Gerson Magalhães chamou a atenção do custo do tratamento. Esse é antes do tratamento. Então, de fato, nós estamos caminhando para descobertas extraordinárias, mas de custo absolutamente irreal para a realidade econômica do mundo. Isso terá que ser resolvido. E a minha impressão é que isso se resolverá realmente com ética. Porque se analisarmos os últimos 20 anos da indústria farmacêutica, eles criaram milhares de medicamentos para doenças que não tinham tratamento. Medicamentos esses que não curam essas doenças e que são para tomar por toda a vida. E, curiosamente, nesses trials aparece um número mágico que é um tal de 30%. Então, lá na esclerose lateral amiotrófica, vem que o Rilutec adia em 30% o prazo para fazer a traqueostomia. Será que alguém com esclerose lateral amiotrófica está tão desejoso desses 30%? Em Alzheimer, não cura o Alzheimer, mas melhora o desempenho em 30% durante um período e a sobrevida em 30%. Será maldade aumentar em 30% a sobrevida de alguém com Alzheimer? Se bem que é uma doença temida, mas eu, com 55 anos de médico, mais uns 4 de faculdade, dá quase 60 anos de neurologia, eu nunca vi um doente com Alzheimer infeliz. Vi várias famílias infelizes. Então, eu trabalho muito as famílias dos meus doentes com Alzheimer dizendo o seguinte: não perturbem a felicidade dele. A pior coisa que pode acontecer com um doente de Alzheimer é ter uma filha apaixonada por ele, porque ela vai querer mostrar as fotografias e dizer: quem é essa, papai? E ele diz: não, eu não sei, sua mãe, papai, você esqueceu, não adianta nada isso só vai aumentar a angústia. Deixa ele em paz, dá carinho, afeto que ele... Então, na verdade, o grande problema que a gente encontra nesses avanços é o custo, que traz... Claro que era melhor as indústrias farmacêuticas, em vez de produzir tanto remédio que não adianta nada, investir exatamente nessas coisas que poderão efetivamente mudar o curso natural de certas doenças. Isso é, sem dúvida nenhuma, conseguido por através da ética. Um último comentário de ordem pessoal. Fiquei muito preocupado que vi ali, num dos seus slides, me parece que na Alemanha, num famoso banco de esperma que eles estavam fazendo, que não aceitavam de pessoas carecas. Bom, eu aprendi quando era criança que os homens carecas eram mais inteligentes. Está aqui o professor Gerson, que é uma demonstração, o professor Cláudio Tadeu. Então, na verdade, eu não sei, eu gostaria depois, a senhora pode até fazer isso por e-mail, particularmente, me explicar qual é o horror da genética ao homem careca. Muito obrigado. Acadêmico Ricardo Cruz. Senhor presidente em exercício, Antônio Egídio Nardi, colegas da mesa diretora, ilustres confrades, ilustres convidados. Professora Maiana Zatz, muito obrigado por ter vindo à Academia Nacional de Medicina e ter aceito o convite da diretoria. Eu não tenho, na verdade, nenhuma convicção de que vai se viver por séculos, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, em muito pouco tempo, é provável que, pelo menos até os 150 anos de idade, o que seria um caos econômico, várias pessoas poderão ter condições, com o controle genético, de viver. Mas não é sobre isso que eu vou fazer uma pergunta para a senhora diretamente.
Eu, na verdade, sou pai de gêmeos que foram fruto de 4 tentativas de reprodução assistida. Foi a 4ª tentativa e eu tinha 50 anos de idade quando eles nasceram. Foram 4 tentativas de reprodução assistida. O especialista em reprodução assistida, que fez com que eu pudesse ser pai, e, portanto, sou eternamente grato a ele, 10 anos depois, nós o procuramos novamente para tentar um 3º filho. Eu tinha 60 anos de idade, há 4 anos atrás. E a primeira pergunta que esse meu amigo, o especialista em reprodução assistida, me fez foi: você não gostaria de ter uma menina? Eu seleciono e, se ela engravidar, será uma menina. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: pela legislação brasileira, esse meu colega, esse meu amigo, agiu eticamente ou não? Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, excelentíssimos componentes da mesa, confrades, prezados e caros convidados. Nós assistimos com imenso prazer e satisfação a magnífica conferência hoje proferida pela senhora, doutora Maiana Zatz. A sua conferência se constituiu principalmente de perguntas, o que demonstra um grau elevado de inteligência, porque a ciência se move mais pelas perguntas do que as respostas. E nada melhor do que a genética para ser feita uma conferência com perguntas. Não necessariamente a senhora tem as respostas. Nós vivemos num momento de grande transformação e essa conquista maravilhosa que é essa ciência genética vai fazer cada vez mais perguntas. Eu queria, então, fazer um primeiro comentário. Quando a senhora citou esse autor extraordinário, que é o Yuval Harari, um gênio, autor dos 2 grandes best-sellers, Homo Sapiens e o conseguinte Homo Deus, eu lhe confesso que eu fiquei encantado com os 2. Diga-se de passagem que eles me foram recomendados pelo nosso presidente Jorge Alberto Costa e Silva no final do ano passado. E os devorei em menos de 2 semanas. Bem, e o que eu depreendi do exposto, primeiro, ele faz uma análise histórica, antropológica do homem, que é o que se confere com o nome de Homo sapiens. E o Homo Deus não é necessariamente uma continuação, é uma introspecção para um futuro bem adiante, em que os homens, parte seriam humanos e parte robotizados. Dentro dessa seleta plateia de provectos, certamente tem aqui um número expressivo daqueles que são portadores de estente, marca-passo e outros dispositivos biônicos. E o homem, cada vez mais, está deixando de ser plenamente, totalmente humano para ser semi-robotizado. Então, no livro do Harari, que a senhora contestou alguns tópicos, eu concordo com a senhora, ele não se propõe a fazer afirmações prospectivas sérias do futuro, mas são imaginações com a velocidade em que a ciência vai crescendo. Eu achei isso muito genial, uma ficção científica. Então, a minha primeira pergunta seria: será que eu estou equivocado na minha admiração pelo autor? Porque me deixou a impressão que a senhora não o estima muito. É a primeira pergunta. A outra me lembra também o grande livro do George Orwell, 1984, que todos aqui conhecem, que foi escrito em 1949. Veja bem, mantém uma certa similitude com essa prospecção do Yuval Harari, porque ele, em 49, previu exatamente o que nós estamos vivenciando agora. Nós todos somos monitorizados, existem
câmera de vigilância para tudo quanto é canto. O bandido comete um delito, ele é facilmente fotografado e rapidamente identificado. Isso foi previsto pelo Warren, o livro publicado em 1949. Suponho, então, que essa previsão, que esse autor, torna a repetir, o Harari, esteja numa posição semelhante ao Warren quando estava em 1949. Mas, ainda dentro desse raciocínio, ele prevê a extinção do Homo sapiens, que me parece um raciocínio bem razoável, posto que nós já fomos Homo sapiens, hoje somos Homo sapiens sapiens, e ele diz que com essa evolução nos tornaremos Homo Deus. Então, eu gostaria do seu comentário final sobre isso. Agora, com relação ao programa chinês, eu gostaria de acrescentar algo. Em 1986, ainda existia a União Soviética, e eu e um grupo de oncologistas brasileiros, aos quais estava o meu querido amigo Drauzio Varela, fomos fazer um curso, entre aspas, no Instituto de Câncer de Moscou, na época do comunismo. Entrar lá era desagradável e sair também. Muito bem, eu fiquei pasmado com o comportamento político-social dos comunistas. Talvez os senhores aqui não saibam, naquela época, estou me referindo a 1986, o salário mínimo era de 100 rublos. Então, as categorias inferiores ganhavam isso. O motorista de táxi, 200 rublos. Médico, advogado, engenheiro, qualquer indivíduo com curso superior ganhava 300 rublos. A categoria, neste nível mais bem privilegiada, era dos mineiros. Ganhavam 600 rublos. Então, os russos, de uma maneira geral, gostariam de ser mineiros por causa desse salário. O maior salário era do presidente da Academia de Ciências de Moscou, que ganhava 1.000 rublos. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Naquela época, se um russo quisesse ser mineiro, o Politburo já tinha a sua determinação. Nós não estamos precisando de mineiros. Precisamos de motorista de táxi, você vai ser motorista de táxi. Ah, eu gostaria de ser médico. Não, nós não estamos precisando de médico. O senhor vai trabalhar lá na faxina de tal lugar. Então, ninguém detinha o seu controle para escolher uma profissão. Isso que está vendo agora, que a senhora mostrou aí, é a ideia comunista, só que de uma tecnologia muito mais ampliada e desenvolvida. Eu não estou vendo, salvo melhor juízo, qual é a diferença que eu vi na União Soviética em 1986 com esse modelo que está sendo implantado na China socialista, só que com a tecnologia avançada. Então, isso aí fica um depoimento, uma curiosidade. Agora, com relação aos avanços da genética, me desculpe o que eu vou dizer, nós poderíamos chamar isso de eugenia, ou salvo melhor juízo. Eugenia nos reporta a supremacia ariana, e isso ao nazismo, e com as trágicas consequências e equívocos desastrosos que essa suposta eugenia levou. Então, lhe parece que com esse progresso, e orientado desta forma, de selecionar indivíduos com os olhos azuis, aprimorados, destacados por esse ou aquele dom hereditário, não seria uma forma de eugenia? E nós não teríamos que tomar uma prudência maior ainda, nos acautelar, para não cairmos numa mesma esparrela, como foi aquele que originou a Segunda Grande Guerra Mundial? Eu lanço essa pergunta para a senhora. E, por fim, lhe parabenizar por essa tarde e noite maravilhosas que a senhora nos proporcionou. Muito obrigado. Professora Maiana, eu sou psiquiatra e também quero lhe fazer umas perguntas.
A senhora apresentou um trabalho a respeito do gene transportador de serotonina e que poderia favorecer uma personalidade mais otimista ou mais depressiva. Esse trabalho vem sendo interpretado de diferentes maneiras, inclusive, penso eu, com uma certa tendenciosidade para doenças mentais, onde os dois alelos poderiam favorecer transtorno bipolar ou a doença transtorno depressivo. Sempre existe essa manipulação de traços de personalidade para doenças mentais, e quando a genética é colocada como um fator primordial para o aparecimento de uma doença mental, isso fica muito perigoso para o paciente, para a família e para nós psiquiatras, que hoje em dia somos verdadeiros conselheiros de genética aos pacientes. Todo psiquiatra hoje conversa sobre genética com o seu paciente. As famílias já chegam com a ideia que transtorno mental tem um fator genético ou é uma doença hereditária mesmo. E, assim como na década de 50, talvez a grande maioria da população achasse que doença mental era devido a um trauma psicológico, hoje todos acham, o leigo, que é devido à genética. E isso faz com que famílias não tenham filhos, ou famílias até preveem a chance do meu filho ter transtorno bipolar é enorme, porque eu tenho transtorno bipolar, minha mulher tem transtorno bipolar. Então, vou tomar tais providências para o meu filho ter uma doença mais branda, ou mais adequada, ou com melhor tratamento. E isso na prática de qualquer psiquiatra. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre a influência da genética nos transtornos mentais e nesse cotidiano do psiquiatra. Por fim, quero parabenizá-la também pela excelente conferência e passar a senhora para as respostas. Bom, eu vou ver se eu consigo responder pelo menos a maior parte das questões, né? Primeiro, a história do custo dos medicamentos. Eu acho uma aberração o que está sendo cobrado pelos medicamentos. Se deu exemplo da atrofia espinhal progressiva, da distrofia de Duchenne. O que está acontecendo? Alguns laboratórios estão focando em que eles chamam de doenças órfãos, né? E como são doenças raras, então eles dizem, bom, eu preciso ter todo o lucro possível. E a situação ficou de um jeito que, para mim, é pior do que não ter medicamento, porque uma doença onde se diz que custa 3 milhões por ano, uma doença que você vai ter que tomar durante o resto da vida, uma medicação por 3 milhões por ano, é absolutamente inacessível. Então, antes a gente dizia para os pacientes, olha, infelizmente, não tem tratamento. E eles se conformavam. Agora, se diz, não tem tratamento, mas é inacessível, ninguém pode pagar 3 milhões, nem uma pessoa particular e nem o SUS, né, pode pagar esses preços, né? Então, e nesse sentido, eu acho que talvez a genética possa ajudar muito, porque se a gente conseguir alterar um gene defeituoso por terapia gênica, isso teria um custo muito menor e seria uma coisa para o resto da vida, né? A outra coisa que se comentou é a história de... você começa a dizer 30%, 20% de pacientes que respondem. A minha filosofia é que, se você precisa fazer muita estatística para saber se aquela droga funcionou, é porque ela não é muito eficiente, né? Eu acho que, quando você tem uma droga realmente eficiente, os dados qualitativos são muito mais importantes, você não precisa fazer muita estatística, né? A outra coisa que se comentou foi o que vai acontecer se a gente vai viver 150, 200 anos, se a gente já tem 7 bilhões de indivíduos, né? Realmente, essa é uma preocupação, mas, por outro lado, está havendo uma mudança na pirâmide social. Isso já está acontecendo, né? Então, estima-se que daqui a 20 anos nós vamos ter muito mais idosos do que jovens, né? E, por outro lado, está nascendo muito menos gente, né? Então, eu não sei se vai haver esse crescimento populacional, mas, com certeza, a expectativa de vida está aumentando.
E isso a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Quer dizer, eu acho que o que a gente tem que se preocupar é ter uma expectativa de vida, uma qualidade de vida decente, né? Concordo que pessoa com Alzheimer é muito feliz, né? Mas para a família é complicado, né? Aí o Sérgio perguntou quem pode saber. É complicado também. Eu vou contar um caso que nós atendemos de gêmeas idênticas que tinham risco de ter uma mutação de esclerose lateral amiotrófica, ela 8. Uma queria saber e a outra não. Né? O que a gente faz numa situação dessa? Porque a gente sabe que, se souber de uma, a outra também vai saber. Né? Então, também não é uma questão muito fácil de a gente responder. Né? Que mais? O Ricardo perguntou de poder selecionar o sexo do bebê. Né? Então, teoricamente, não é permitido no Brasil, mas todo mundo faz. Né? A gente sabe disso. A questão é, será que no Brasil, se os casais pudessem escolher, haveria distorções? Eu acho que o problema, a grande preocupação, é acontecer o que aconteceu na China ou na Índia, em que houve essa distorção enorme, e pior ainda, né, a distorção foi porque eles matavam as crianças depois de nascidas. Né? Então, eu acredito, eu posso estar enganada, que num país como o Brasil, se os casais pudessem escolher o sexo dos seus filhos, eu acredito que não haveria as distorções. Né? E talvez seria uma coisa que deveria ser discutido em clínicas de reprodução. Em relação ao livro do Harari, eu achei muito instigante o livro e eu gostei muito. Não quer dizer que eu não concordo com ele, mas, para mim, me preocupa muito essa questão de dizer nós não vamos poder decidir, a gente vai ser guiados por números, nós vamos ser metade humanos, metade robotizados. Na realidade, é pior ainda do que isso, porque nós somos metade microbiota. Né? A microbioma é metade do nosso organismo, então a gente vai ser 25% só humanos. Né? E isso me preocupa. E eu vejo essa geração nova que está cada vez mais ligada na internet e nessas novas tecnologias que fazem a pessoa pensar cada vez menos, decidir cada vez menos. Eu, por exemplo, que sou da geração velha, eu não vou num lugar que eu não conheço sem olhar um mapa antes. Eu não confio cegamente num Waze. Mas eu vejo os jovens todos não querem nem saber, eles não sabem nem para onde estão indo, eles vão seguindo lá o Waze e ponto final. Então, para mim, isso é uma coisa que eu acho que me preocupa, e eu não sei até que ponto a gente pode mudar isso. Né? Se vai realmente vai haver uma mudança de paradigma, e o Harari talvez tenha razão dessas reflexões todas dele, que nós vamos ser só guiados por algoritmos, não vamos mais pensar. Né? Em relação à eugenia, eu concordo, né, que eu sou totalmente a favor de editar genes para doenças genéticas, principalmente doenças graves, mas totalmente contra usar essa tecnologia para melhorar características que a gente não sabe quanto que um filho nosso ia gostar de ter características decididas por nós e não por eles. Né? Em relação à psiquiatria, o que eu falei do transportador de serotonina. Na realidade, quando eu estudei esse alelo, não era para pensar em otimismo, mas para mostrar como, em diferentes populações, uma droga pode ser muito boa para uma determinada população e não para outra. Né? Então, se você fosse pensar numa droga que atuasse em aumentar o transporte de serotonina, ele poderia ser muito bom em quem tem mais alelo curto e não em quem tem mais o alelo longo. Né? E aí me chamou a atenção esse trabalho em inglês que associava isso com otimismo. Né? A gente acha que realmente tem um componente genético nessas doenças psiquiátricas. Né? Mas, por outro lado, eu acho que cada vez mais a gente vai poder atuar nisso. Né?
E mesmo que haja um componente genético, acho que nem por isso os casais têm que dizer, eu não vou ter filhos por causa disso, né? Será que eu respondi a tudo? Sim. Obrigado, professora Maiana. Quero mais uma vez parabenizá-la, agradecer por ter vindo aqui à academia, pela belíssima conferência, agradecer os comentários dos acadêmicos Marcelo Barzinski e Silvano Raia, agradecer a toda a bancada acadêmica os inúmeros comentários, agradecer a todos que ficaram até o final e dar por encerrada a sessão. Obrigado.